Eu hoje, quando acordei bem cedo, vi nas minhas redes sociais uma foto que eu pensei que era uma foto antiga. Uma foto do juiz Sérgio Moro com sua esposa, junto de João Dória, de black tie, em Nova York. E eu disse, não, isso deve ser repetição, uma espécie de fake news. O pessoal deve ter pego uma foto do passado. Porque ele já tinha saído com Aécio Neves. E depois ele disse que errou por ter saído junto com Aécio Neves. E me aparece numa foto com João Dória, num evento organizado, senador Requião, por uma entidade ligada ao capital financeiro. Estavam lá banqueiros, grandes empresários, na discussão, na entrega do título de personalidade do ano. João Dória, que é do PSDB, que é candidato a governador do PSDB, governador, presidente da República. Senhores, isso é uma loucura. Cadê a isenção? Cadê a imparcialidade desse juiz? Não por acaso, senador Requião, na pesquisa da CNT, 90% diz que a justiça do país não é imparcial, age de forma diferenciada. É o caso do presidente Lula, onde nós temos um caso típico de lawfare. Esse juiz Sérgio Moro fez uma condenação do presidente Lula sem prova alguma. Todo mundo sabe que aquele triplex não é do presidente Lula, nunca morou lá, nunca teve a chave, está em nome da OAS, para pagar, está na Caixa Econômica para pagar dívidas da OAS, o tal do triplex. Agora é impressionante, uma foto com o João Dória. Eu quero trazer aqui porque a repercussão foi grande, não só entre jornalistas de esquerda. Está aqui o Josias de Souza, do UOL, que está longe de ser simpatizante do PT, mas Josias de Souza escreveu: espera-se de um juiz que tenha um comportamento recatado. Se o Moro foi sincero ao expressar o arrependimento que a foto com Aécio lhe causou, as imagens com Dória constituem indício de que, para o magistrado, é errando que se aprende, a errar. Mas eu quero trazer também aqui um texto que eu considero primoroso. Um texto do Kennedy Alencar, que ele diz o seguinte: a foto de Dória com Moro é uma excelente peça de campanha para um candidato a governador do PSDB que disse que visitaria Lula em Curitiba. Está aí um ponto que une Dória e Moro. A perseguição ao Lula, os ataques ao Lula. Mas continua. Para o juiz que colocou o petista na cadeia, é mais um exemplo de suas afinidades eletivas. Nem foi a primeira pose ao lado de um tucano. Sem surpresa, Dória estava na dele e no ambiente dele. O magistrado só foi imprudente, dirão, porque afinal ele pode tudo. Pior mesmo foi o discurso de Moro, uma análise política rasa sobre corrupção e democracia, uma mistura de lição de moral com falsa modéstia. Modéstia é o que esse juiz não tem. Um chamado aos empresários para que não caiam nas garras desses políticos malvados e corruptos. O juiz disse que hesitou a respeito da possibilidade de receber o prêmio de personalidade do ano na Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, porque não sabia se o magistrado, nas palavras dele, entre aspas, deve chamar esse tipo de atenção. Segundo Moro, judiciários e juízes devem atuar com modéstia, de maneira cuidadosa e humilde. Vejam bem. Sem dúvida, continua o jornalista Kennedy Alencar, é uma ponderação correta e totalmente em sintonia com o traje a rigor da noite, anual e nova-iorquina, que já virou o símbolo da cafunice e do complexo de vira-latas da elite brasileira. Todos eles lá, de black tie, junto com Dória. Eu vou conceder uma parte, senadora Gleice, só quero concluir esse trecho. Para um juiz que interveio ilegalmente no processo político em 2016,
divulgando uma gravação de Dilma e Lula, ao arrepio da lei, traz enorme conforto o ensinamento de que, entre aspas, a fala do Moro, apesar de 2 impeachments presidenciais e um ex-presidente preso, não houve e não há sinais de ruptura democrática, discussou o Moro. Realmente, não merece crédito, senador Requião, queria chamar a atenção para esse trecho. Realmente, não merece crédito nenhuma teoria conspiratória sobre o interesse dos Estados Unidos nas consequências da Lava Jato em relação às grandes empresas brasileiras, que eram competidoras das americanas na América Latina e na África. É detalhe, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considerar normais e produtivos os contatos informais com procuradores e magistrados brasileiros. Que se dane a mulher de César, a servidão voluntária de uma elite deslumbrada, apegada ao auxílio moradia e outros privilégios de casta, faz o serviço completo e ainda agradece a homenagem, porque abaixo do Equador o Supremo segura a barra, legaliza e avaliza a coisa toda. É um artigo que eu considero muito importante, do jornalista Kennedy Alencar, e, de fato, aquilo é espantoso, é um escárnio. Ver esse juiz que perseguiu o presidente Lula, lá de black tie, num evento rodeado de banqueiros, um evento promovido pelo capital financeiro internacional. Eu concedo a parte à senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Lindbergh. Aliás, é perfeita essa análise do jornalista Kennedy Alencar, muito boa, porque coloca exatamente o juiz Sérgio Moro no lugar que ele tem que ser colocado, ou seja, um juiz parcial que serve a um projeto político. Porque nós já vimos o juiz Sérgio Moro em Convescote ao lado do Aécio, fazendo homenagem a Temer e agora ao lado de Dória. Eu pergunto, ao lado de qual petista esse juiz já foi fotografado? De nenhum, nem de gente da esquerda. Na realidade, o que nós temos é um juiz que serve a interesses políticos. E essa situação do juiz Sérgio Moro de aceitar o prêmio da Câmara de Comércio e também de ir tantas vezes aos Estados Unidos devia ser explicada ao Brasil. Eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, ao senador Requião, que está aqui. Nós participamos da Comissão de Relações Exteriores. Eu acho que nós podíamos fazer um requerimento convidando o juiz Sérgio Moro para vir à Comissão de Relações Exteriores, para explicar para nós quais são as relações dele com o governo dos Estados Unidos, quais são os cursos que ele faz lá, qual é a orientação que ele recebe, e ele já pode explicar, aliás, do conjunto da Lava Jato, porque são várias interações que tem, e qual é o papel do Estado americano nas investigações que nós temos aqui da Operação Lava Jato, porque essa Operação Lava Jato é responsável por esse índice vexaminoso da pesquisa que saiu segunda-feira, em que para 90% das pessoas entrevistadas, a justiça não é isenta, é imparcial. É por conta disso, da perseguição que é feita hoje da Operação Lava Jato, a perseguição a Lula, a perseguição ao PT, perseguição a líderes populares e a criminalização da política. Se Vossas Excelências aceitarem, eu vou preparar o requerimento para a gente apresentar à Comissão de Relações Exteriores. Eu acho que é um bom momento, um bom espaço para que a gente discuta essas relações desta parte do judiciário brasileiro com o Estado americano. Senadora Gleisi, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, dizer que são, no mínimo, estranhas a relação direta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com procuradores e juízes da Lava Jato. Aqui tem que se passar primeiro pelo Ministério da Justiça. Estão fazendo de forma direta. Eu não tenho dúvidas, senador Requião. Eu vou conceder a parte à senadora Regina de Souza. A gente vendo o que está acontecendo com o petróleo brasileiro, eu não tenho dúvidas em afirmar que esse golpe teve participação norte-americana, como teve no golpe de 64. Todo mundo sabe. A participação do governo norte-americano hoje é conhecida, mas eu tenho convicção disso, em especial pelo interesse do pré-sal e pela mobilização dessas empresas do petróleo contra o regime de partilha. E agora, senador Requião, estão se apossando do pré-sal brasileiro. Nós estamos entregando o pré-sal brasileiro, esse governo do Temer, a preço de banana para essas multinacionais do petróleo. Com a palavra a senadora Regina de Souza.
Obrigada, senador Lindbergh. Só para complementar aí, assim, que o mais interessante também, eu acho até que está na hora de investigar mesmo, é que é um evento de uma empresa do Dória. Por que tem que ser lá nos Estados Unidos a homenagem? É o fetiche americano. Vai premiar as pessoas, vai homenagear, receber medalha lá. E essas pessoas vão com dinheiro público. Eu acho que cabe também um questionamento, né? Porque não tem cabimento. Assim como tem uns que vão fazer palestras, saem daqui dizendo que vão fazer palestras, procuradores, até ministros, e a gente sabe, eu vi, um jornalista falou um dia desse, que são os centros acadêmicos que os filhos dessas pessoas estudam lá, nos Estados Unidos, e aí os filhos promovem os debates nos centros acadêmicos e chamam os pais, os tios, para ir fazer palestra, procuradores, ministros, também com dinheiro público. Então, acho que precisa investigar, pelo menos, se isso está correto, né? Que vá com as suas custas fazer suas palestras, mas inventam que vão fazer só os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos fazer palestra, está status. Agora, é uma palestra num centro acadêmico coordenado por uma filha de alguém, por sobrinho de alguém que estuda lá. Então, é muito, muito sério isso, precisa ser investigado. Olha, eu agradeço, senadora Regina. De fato, é como falou o jornalista Kennedy Alencar. É uma elite cafona, com a cabeça colonizada, de ir a Nova York, de black tie. Entendeu? Uma elite que tem uma cabeça escravista. Uma elite que não sabe o que é o interesse nacional. Então, é cafona, é ridículo, mas é espantoso que isso aconteça. Agora fica claro que são eles. Eu acho que esse episódio foi importante para mostrar, mais uma vez, que não há imparcialidade alguma por parte desse juiz Sérgio Moro. Mas, senador Requião, eu queria falar também sobre o ato que foi feito por Michel Temer no Palácio do Planalto para comemorar 2 anos do seu governo. Um ato completamente esvaziado, porque esse governo acabou. Agora eu fico pensando, comemorar o quê? Os números são impressionantes. E eu queria aqui trazer números da economia, senador Requião. Você sabe que hoje saiu o IBCBR do Banco Central, antecipando o crescimento econômico do trimestre. Sabe o que aconteceu? A economia cai 0,13%. E eu fico pensando, onde está a tal retomada do crescimento econômico? Não existe retomada do crescimento. Volto a dizer, no trimestre, recuo. A queda no mês de março foi de 0,7%. E eu fico olhando quando eu vejo para a Rede Globo, falando de retomada do crescimento econômico. O Brasil está se recuperando. Eu fico vendo o discurso de Michel Temer, em que planeta eles estão. Porque no ano passado houve um crescimento econômico de 1% do PIB. Mas eu chamo a atenção, 1,3% foi o primeiro trimestre. Foi muito pelo setor agropecuário. O segundo semestre teve o crescimento de 0,6%, foi o FGTS. O terceiro trimestre cresceu 0,2% e o quarto 0,1%. Ou seja, 1,3%, 0,6%, 0,2% e 0,1%. Retomada de crescimento. E agora, esse trimestre, um recuo. Não existe retomada do crescimento, infelizmente. O que existe, na verdade, é uma estagnação, porque não tem como o Brasil recuperar o seu crescimento com essa política econômica aí, com um ajuste fiscal rigoroso, que está paralisando os serviços públicos, está impedindo as universidades de funcionar, está atingindo a saúde pública. Não existe recuperação econômica com esse mercado de trabalho. No trimestre foram 1.400.000 pessoas a mais desempregadas, a renda caindo, as pessoas voltando a cozinhar com fogão a lenha. Os números todos estão aqui, são devastadores. E esse governo ainda acabou com os bancos públicos, que estão emprestando a nível da década de 90, acabou com a política de conteúdo local. Lá no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, nós tínhamos empregos na indústria naval, agora só demissões. O estaleiro Mauá tinha 6.000 trabalhadores, tem 100. Brasfels em Angra tinha 10.000, tem 1.000 e poucos.
Então, não há como crescer com essa política econômica. E agora está todo mundo revisando, senador Requião, as expectativas para esse ano, né? Eu fico vendo Meirelles, que quer ser candidato pelo PMDB. Ele chegou a falar naquela reforma trabalhista que ia criar 10 milhões de empregos. Falem sobre esses números. Eu concedo a parte ao senador Roberto Requião. Senador Lindbergh, é óbvio para qualquer estudante razoável de economia que numa recessão só se pode revertê-la com investimento público. Porque o capital privado, não havendo consumo, não investe porque não tem quem compre os produtos ou os serviços produzidos. Já o investimento público é um investimento que não procura o retorno, é um investimento na infraestrutura, dá empregos, mobiliza empresas e ajuda a encerrar o período recessivo. Nós congelamos a economia brasileira por 20 anos. O que significa isso? Que por 20 anos o Brasil não vai crescer. É uma tolice total. O capital privado só investe com a certeza de que o produto do seu investimento, serviços ou bens, será comprado. Não vai ser comprado com o desemprego, com a redução dos salários e esse processo todo que nós estamos vivendo. Não é um problema de confiança dos empresários, como diziam eles. Não tem nada a ver com a confiança. O que tem a ver é com o mercado. Se há um mercado comprador, o desenvolvimento ocorre. E foi com investimento público que a Alemanha saiu da recessão em 30, foi com investimento público que os Estados Unidos saiu da recessão com o New Deal do Roosevelt. Mas a coisa aqui está ficando triste, o desemprego é brutal, as empresas estão fechando e o dólar, hoje, no paralelo, o dólar turismo foi a R$4. Acabou aquela brincadeira também da classe média ir passear em Miami. Os Estados Unidos está ficando caro demais. Para passear em Miami, só com uma homenagem igual àquela que o Dória proporcionou ao Sérgio Moro. Né? Receber um prêmio, posar com smoking e do lado da sua senhora. O que é uma coisa rigorosamente ridícula. Aliás, o que fazem esses juízes brasileiros do Supremo e das outras instâncias, tanto nos Estados Unidos? Não tem mês que nós não tenhamos 3 ou 4 juízes passeando em Nova York e em Washington recebendo homenagens, enquanto no Brasil há o desemprego, há homenagem dos grupos econômicos norte-americanos. Será que isso não levanta uma suspeita razoável? E todos nós sabemos que quando a presidente Dilma foi grampeada, os Estados Unidos não estava à procura da fórmula do regime Ravenna, tão bem sucedido para o seu emagrecimento. Eles estavam atrás de informações para quebrar definitivamente a Petrobras e tomar o pré-sal do Brasil. E não será da minha boca que sairá a defesa da corrupção, que existia e continua existindo em proporções brutais na estrutura da Petrobras. O parente é um destruidor de empresas totalmente subordinado a interesses que não são os interesses estratégicos brasileiros. Mas nós temos que abrir os olhos para isso. Dólar a R$4. Nós estamos no mesmo caminho da Argentina, que faliu de forma absoluta e que está recorrendo ao Fundo Monetário Internacional nesse momento. Então, nós temos que abrir os olhos. Eu não vou negar que no início a Lava Jato fez uma revelação importante ao Brasil, da corrupção multipartidária, mas o veso político, a tendência ideológica, a escolha especial de políticos progressistas e nacionalistas também é inquestionável. A Lava Jato esteve a serviço da moralização até um momento, mas posteriormente a serviço da tomada da economia brasileira por interesses fundamentalmente norte-americanos e do capital financeiro. Senador Requião, eu agradeço a parte, vou concluir. Eu sei que tem outros oradores. Eu acho interessante, senador Requião, quando falam da Argentina, aí eles dizem, os apresentadores da Rede Globo, ah não, a situação do Brasil é diferente. Tem 380 bi de reservas. Tem mesmo. Foi o nosso governo que fez, com a crítica deles. Agora, Vossa Excelência está coberta em razão. Não tem como nós recuperarmos o crescimento econômico sem aumentar investimento.
que a gente está tendo, senador Requião, com essa emenda constitucional 95, nós vamos chegar no próximo ano com o menor gasto social desde 1997, de acordo com o PIB. É um retrocesso gigantesco. Nós estamos cortando Bolsa Família, esse governo, nós não. Esse governo está tirando gente do Bolsa Família. Você sabe que agora, para dar um aumento para o Bolsa Família, sabe o que o governo Temer fez? Tirou 500 mil pessoas antes de dar o aumento. É um ajuste fiscal deles. É um ajuste fiscal draconiano. E aqui, o rendimento médio dos 5% mais pobres em 2017 caiu 38%. É uma devastação social que está acontecendo no país. Eu encerro, senador Paulo Rocha, agradecendo os apartes e dizendo que, frente a essa devastação social, a paralisação da economia, a entrega do nosso patrimônio público, do pré-sal, querem privatizar a Eletrobras, a Casa da Moeda. Nós, do PT, temos uma resposta. Nós vamos registrar a candidatura do Lula no dia 15 de agosto. Esse brasileiro que continua liderando todas as pesquisas e que vai falar para o povo: é possível o país crescer e gerar empregos. Nós já fizemos e vamos fazer novamente, mas o caminho é oposto a esse. É ampliando os investimentos sociais, é colocando as estatais novamente para investir, para gerar empregos aqui no Brasil. É por isso que eu encerro, dizendo que Lula é o nosso candidato. Lula livre!